Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal que diz é a primeira voz. Pra direita, vamos lá. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Fazendo uma roda, cantando essa canção. Vamos lá, essa ciranda, vocês, minha só. Ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal É a primeira voz, é a primeira voz. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar ciranda, juntamos mãos, fazendo uma roda. E foi exatamente nesse período, entre o governo de Sarney e Collor, que os estudantes, os técnicos, aliás, que estavam desenvolvendo o projeto, eles passaram, inclusive eu, por uma certa crise epistemológica, uma crise ética e uma crise de identidade. Porque de 89 para 90 se falava que a agricultura familiar, naquela época não se falava tanto nisso, falava-se mais na pequena produção, ia desaparecer. Que só haveria chance para a agricultura que fosse de mercado, que fosse empresa e que tivesse uma participação grande de capital. Começaram a se perguntar qual seria o destino mesmo da agricultura, a perguntar se valia a pena permanecer nesse tipo de atividade e, se permanecesse, qual seria a nossa forma de atuar e de trabalhar. Então a gente sentiu muito essa necessidade de aprofundar e de procurar descobrir qual seria esse futuro da situação do campo e qual seria a nossa. Qual foi a nossa? Então, a nossa era que a gente tinha que repensar fundamentalmente os padrões, os esquemas de se olhar para a agricultura e de se olhar para o campo. Mas diante da complexidade que nós vimos, a gente entendeu que a pauta da agricultura, a agenda da agricultura, ela precisava de mais autores e atores sociais envolvidos. E um dos atores que a gente estava muito próximo deles era a gestão pública municipal. Hoje, a coisa está bastante diferente.
A gestão pública já se preocupa com as comunidades, com o campo, mas naquela época, onde a Constituição ainda não estava muito conhecida e fortalecida, a Constituição de 88, o campo era da política federal, na melhor das hipóteses, da política estadual. O município não se preocupava em pensar o seu território. A gente começou a querer que o município se olhasse para o seu território no seu conjunto, olhasse para a sua vegetação, olhasse para seu solo, olhasse para as suas águas, olhasse, enfim, para os recursos ambientais, olhassem para as pessoas, para os cidadãos, para as cabeças que eram pensantes, não só para dar voto, mas eram capazes de dar ideia, de assumir ações concretas. A gente começou a ver um mundo de possibilidades que, se pudesse ter alguém, alguma liderança indicando, os municípios seriam, o campo seria outra realidade. Vocês lembram que ontem eu trabalhei com vocês? Só lembro. O que é isso? Lembram? Composteira. É uma composteira. Para que serve? Pra plantar. Para plantar. Passamos a estudar também a professora, a escola. E aí foi que a gente viu como o trabalho de educação estava restrito à sala de aula. Como a educação lidava apenas com os filhos e não com a família, e não com a propriedade. Como a forma de ensinar não tinha nenhuma conexão com a comunidade, a não ser juntar os meninos para trazer informações já prontas e simplesmente reproduzir para aquelas crianças, e aquelas crianças fazerem um estudo sem conexão com as referências do seu cotidiano, sua vida. Mas aí veio assim um insight de que, se a escola passa 4 horas com as pessoas, com estudantes, com crianças, com jovens, com adultos, então a gente começou a perguntar: já pensou se esse investimento de cada pessoa levasse em conta produzir conhecimento sobre a realidade local? Paralelamente a isso, um fato é que a gente começou, já vinha escutando dos pais, das mães, uma frustração com seus filhos que estudavam. Era como se eles perdessem a cooperação dos filhos nos trabalhos agrícolas. Quanto mais os meninos, as meninas estudavam, mais distante iam ficando dos interesses do cotidiano, da propriedade da família. Até um ponto que a gente começou a suspeitar, a intuir, mas não a comprovar, de que a escola tinha a ver com esse comportamento. Que não era um comportamento só da escola, era da sociedade como um todo, era a forma de se contemplar, de se enxergar o campo como um lugar da pobreza. E aí passamos a sim nos interessarmos mais para saber o que é que a escola ensina. Porque percebemos que da vida concreta os jovens ignoravam muitas coisas. Daí a gente se perguntou o que é que a escola está ensinando. O que é que a escola está ensinando? Eu não gostava da escola. A escola não me atraía. Eu ia para a escola à força. Eu não gostava de estudar. A época que eu estudei era muito difícil, né? Na época que eu estudei, o aluno não tinha vez na sala, nem tinha voz, né? Então a gente foi aquela pessoa que não era visto por ninguém como pessoas que tinham conhecimento,
nós não éramos vistos como pessoas intelectuais, eram pessoas apenas que estavam ali para receber só o conteúdo. A gente não tinha nada a contribuir. Quantas e quantas vezes eu ficava com vontade de apresentar um trabalho na minha escola, de sair no desfile ou de mostrar que eu sabia fazer alguma coisa, mas eu não fui vista como uma pessoa que poderia fazer isso. Então nós tivemos a oportunidade, pelo convite que o Unicef fez às 4 secretarias, de pela primeira vez apresentar as nossas intuições, que tudo isso ainda era intuição. E aí lá vamos nós, pela primeira vez, se encontrar com professoras. E elas mostraram uma relativa sensibilidade e uma outra, uma relativa resistência sobre a forma de fazer isso. Ela dizia, mas o currículo não contempla essas coisas e nós somos cobrados pelo currículo. Como é que a gente pode fazer essas coisas? E a minha aula de hoje eu preparei uma aula simples, mas que é de educação do campo, né? E que eu sei que várias pessoas, eu já dei essa aula aqui, e muitos alunos meus, eita, professora, água de barragem, será que pode ser purificada? Por quê? Como é que eu vou explicar a minha mãe? Mas aí conversando, escutando, e elas falavam do dever de casa. E o dever de casa, para as famílias que não sabem ler, o dever de casa é uma tortura, é um constrangimento para os pais, ver os filhos crescendo, trazendo tarefas e não poder contribuir. A classe média não sabe o que é isso. Tentei propor para elas fazerem o dever de casa em forma de pesquisa, onde o pai e a mãe analfabeto ou um irmão mais velho pudesse contribuir com a resposta do dever de casa. Que tal então fazer perguntas sobre a própria realidade dele? Por exemplo, perguntar assim: sua família vai plantar neste inverno? Se você perguntar, tem semente para plantar? Todos sabem responder. E se você fizer perguntas, desdobrando essas perguntas, por exemplo, se já limpou, qual era o mato que nasceu? E ao escrever sobre essas coisas, podiam escrever gêneros literários diferenciados, dependendo da série dos meninos, da idade dos meninos. E aí ela podia ensinar toda a gramática a partir daí, ela podia ensinar adjetivo, substantivo, verbo, advérbio, etc, etc. Concordância, sintaxe, ortografia, pontuação, acentuação e tal. Era a mesma coisa que ela fazia antes, só que em vez de partir de uma realidade, de um conhecimento que é já pronto, universal, abstrato, acabado, produzido por outros atores, as crianças iriam agora aprender a partir como sujeito da aprendizagem. Eles não iam receber feito o conhecimento, eles iam fazer o conhecimento com a professora. Aí a gente começava a mostrar para ele, como na educação popular, que criança é sujeito. E a professora, e a gente já ia mexendo também com a sensibilidade da professora. Você também é construtora, não é só o livro didático. Você pode construir conhecimento. E esse conhecimento você pode construir a partir do cotidiano, a partir da vida, etc, etc e tal. Então a gente começou a perguntar às professoras, que tal agora se vocês fossem mostrar para os pais o que esses meninos aprenderam com essas pesquisas? Prestar conta do saber.
que os pais vão ver o que é que seus filhos foram capazes de aprender. E tem mais. Eles vão perceber que a escola agora é outra. Porque eles agora passam a ter significado para a escola. O passo seguinte para essa comunidade. E aí a escola então vai fazer o que nunca fez. Provocar a comunidade a uma ação. Né? Vai dizer para a comunidade que esse conhecimento não é neutro. Que esse conhecimento pode ser inspirador para plantar melhor, para conseguir mais terra, para conseguir mais semente, para eles serem mais solidários. Tá? E aí vai aparecendo na comunidade formas de solidariedade que são novas, que são inovadoras, que são revolucionárias, né? Crianças foram capazes de identificar, por exemplo, que não tinha semente, muitas famílias não tinham semente. E a partir daí procurar a prefeitura, o prefeito dizer para a gente que teve que alugar mais 2 tratores, porque as escolas estavam se mobilizando. Né? Escola fazer bingo, comprar besteirinhas para fazer bingo, para comprar semente, porque identificaram que estava faltando semente naquela comunidade. Então, essas coisas foram constituindo uma metodologia. A gente não tinha uma ideia de que essas etapas, elas estavam tão concatenadas entre si, tão ontologicamente ligadas, né? Que a ação estava dentro da pesquisa. Quando a professora foi fazer a pesquisa, já estava ali intencionalidade de que aquela pesquisa ia ser desdobrada, ia gerar um conhecimento, mas que não ia só gerar um conhecimento, iria gerar também uma ação. Antes dessa proposta, nós ficamos ali sentados olhando para o professor e se torna chato, dá vontade de sair da sala, de dormir, e com essa proposta não, é muito diferente. Nós vemos os alunos empenhados. E aí veio essa metodologia, que é a PEADES, né, que trabalha de uma forma diferenciada com a realidade do aluno, com a família, né, com a pesquisa de campo. E aí eles começam a se interessar, mesmo aqueles que dentro da sala de aula não estão nem aí, eles começam a se interessar porque tem a ver com a realidade deles. Aí a PEADES, o que é que o programa PEADES faz? Né, através da pesquisa, faz com que essa informação se adeque a esse aluno. Aí a gente já vai trabalhando, vai desdobrando na nossa sala de aula, dentro da disciplina português, matemática, história, geografia, e aí o trabalho fica tão gostoso. E você pensa que você vai parar, mas não tem fim não, se você for adiante mesmo. Não para, porque o conhecimento um vai puxando o outro. Aí se envolve todo mundo, envolve a comunidade, envolve os pais. Aí é um trabalho infinito. É muito empolgante ver o que essa proposta trouxe para eles. Né? O professor manda a pesquisa, vai com o aluno, busca, e quando chega aqui a gente tem como é que pode dizer? O retorno da pesquisa. Através dos cartazes com as letras deles, descobrimos vários desenhistas. A minha filha, que ela estuda aqui, eu não sabia que ela desenhava tão bem. Eu estou realizando meu sonho de professora hoje. Eu nunca vivi assim, um momento tão bom na minha vida, não é, do que a gente poder viver a realidade da gente, trabalhar a realidade da gente. Trabalhar com a PEADES, até para mim mesmo, foi um leque. Quando iniciou em 98, eu não acreditava não. Eu achava assim, até por conta da aceitação da comunidade, né? Porque nem todo mundo aceita uma proposta dessa assim de imediato. Até eu mesmo me questionei, assim, por que tanto saber dos animais, das coisas assim? Como eu não tinha entendido ainda o foco, o objetivo, a pesquisa,
que era como trabalhar com o aluno a pesquisa dentro do que ele tinha, o que ele sabia, seus conhecimentos empíricos, né? Então a criança vai pesquisar o seu entorno, ela já está levando um discurso novo e inovador para dentro de casa. Que discurso é esse? É que a família se espanta como é que a escola agora passa a se interessar pela vida da família. E o aluno vai explicar isso como uma escolha que a escola fez e uma escolha que a professora fez. E nas reuniões dos pais, a escola explica isso para eles. É como se a escola fizesse um discurso implícito que a família, mesmo analfabeta, contribui com esse saber. Então a criança já está dizendo para o pai e a mãe que é analfabeto, vocês têm saber. E a escola agora quer valorizar o saber que vocês têm. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação aos movimentos populares, é exatamente aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer. Quando nós tivemos as primeiras intuições e os primeiros desejos de se encontrar com a escola, de conversar com as professoras, até então nós trabalhávamos apenas com os agricultores, os sindicatos, as associações, mas a gente não tinha ligação com as escolas do campo. E daí veio toda uma demanda no sentido de ajudar, mesmo sem ser professor de escola, como contribuir com os professores de escola. Aí tivemos que reafirmar, se apropriar muito mais da educação popular, para se apresentar às professoras não como meros curiosos de agricultura, mas como educadores populares que tinham uma experiência para trocar com elas. Quando a gente olhava para a educação popular trabalhava exatamente esses elementos com os pais deles. A gente queria que eles descobrissem as oportunidades, os conhecimentos técnicos e científicos para melhorar seu solo, para melhorar seu plantio, para melhorar seu rebanho, para melhorar as condições e a qualidade de vida no campo. Na educação popular, a gente estuda a situação das pessoas, a situação do local, aonde estão essas pessoas, como é que eles estão se debatendo para resolver seus problemas, para ser feliz, para desenvolver o seu território. Havia uma preocupação com o lugar, com os espaços de vida das pessoas. Uma outra dimensão da educação popular era a história de vida das pessoas. A concepção de história na educação popular partia sempre da história das pessoas. E aí a gente oferecia na educação popular elementos, conhecimentos, didáticas, valores, para que as pessoas pudessem se apropriar de sua própria história, passassem a acreditar muito mais em si e passassem a acreditar nos projetos de vida que elas podiam sonhar. A questão da crença era fundamental para a educação. E essa crença era, sobretudo, nas pessoas. Era na capacidade que cada pessoa e cada grupo humano poderia ter sobre si mesmo. Por mais pobre, por mais carência que tivesse, essas pessoas eram capazes pelo fato de ser pessoas. Então essa é a grande crença da educação popular, das pessoas acreditarem que podem ser protagonistas de sua própria história e que a história está não só na mão dos outros, a história está sobretudo nas suas mãos.
Praticai a molhar a plantação, pois sem ela não como o meu feijão. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Temos 1/3 de água no planeta, mas não podemos deixá-la acabar. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Agora vamos para a sala, né? Já gravou? Nós percebemos que aquilo que a gente construiu, aquele acervo, aquele currículo que a gente construiu para ser usado numa escola pública, ele poderia também ser usado em outros processos formativos de educação, inclusive de educação não formal. A gente sentia e percebia que havia uma construção de uma verdadeira pedagogia, onde ela poderia ser ultrapassada de seus autores, ela poderia ser aplicada para além da escola. E aí a gente escutou tantos e tantos professores e alunos repetirem para nós: essa proposta não é só uma proposta de escola, é uma proposta de vida. Então é uma proposta que vai muito além do ensino formal ou do ensino não formal. Ela não é só transdisciplinar, ela não é só multidisciplinar, ela é sobretudo interdimensional. Quer dizer, ela liga o conhecimento à vida, ao trabalho, ao meio ambiente, à produção, à convivência humana, à economia, não necessariamente só às disciplinas. Estamos diante de uma nova maneira de ser, de viver, de trabalhar, de produzir, de conviver na sociedade e conviver no planeta. Porque eu sou daqueles ainda que quando começa a falar mais, principalmente em termos de falar do programa PEADES e falar da forma como a gente está inserido nesse programa, aí toda vez eu me emociono. A mudança é muito grande, né? Da proposta agora para antes. Né? Antes a gente não tinha sonhos. E uma coisa importante é a mudança de atitude. Então esse programa, ele além de você fazer com que a criança aprenda, ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas para pessoas melhores, para crianças que tenham mais um olhar voltado para a sua vida. Então, para nós, assim, é um prazer, né, de ver que nós, além de ensinarmos, né, os conteúdos do dia a dia, a gente também faz uma mudança radical na vida das pessoas.